Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Vem cá, você sabe qual é a diferença entre GPT, Gemini e Claude? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rony. Eu agora sou um usuário de Claude. Fiquei impressionada. Nem te conto a metade. Pois, quero saber. Vou contar tudo então. Vem. Cora, eu sou usuário do ChatGPT desde que lançou. Nos últimos muitos meses, eu comecei a usar o Gemini, e principalmente depois do lançamento do Nano Banana, que é o atual modelo de imagens do Gemini, eu comecei a usar muito o Gemini. Agora, no último fim de semana, eu me tornei um heavy user de Claude. Por quê? Tem algumas razões, e eu estou gostando imensamente. E eu estou chegando à conclusão de que são 3 modelos que servem para coisas diferentes. Eles parecem a mesma coisa, mas eles servem para coisas diferentes. Primeiro ponto, e mais importante. Porque é engraçado que a gente na semana passada falou do Moltbot, né? Que é um agente. O Claude, na sua versão Max, a assinatura Max é a assinatura mais cara do Claude. A assinatura do GPT Pro, que é mais cara, é de $200. O Claude Max é $100. Ainda assim, é R$500 por mês, é caro, é bem caro. Mas ele trouxe uma coisa que eu vou assinar por um mês para testar, porque é o ofício. Eu ganho dinheiro escrevendo e falando sobre tecnologia, né? A vantagem do nosso trabalho é essa. É que dá uma boa desculpa para a gente gastar dinheiro nas coisas que a gente gosta, né? Claro, e a gente não teria esse trabalho se a gente não gostasse disso, mas ao mesmo tempo eu dar palestra sobre inteligência artificial é uma fonte de renda importante minha. Eu realmente preciso entender o que são as últimas ondas. Enfim. E o Claude, faz 2 semanas, é capaz de fazer algumas operações dentro do seu computador. Quer dizer, além de você poder interagir fazendo com chatbot, né? Como você faz com o Gemini, como você faz com o ChatGPT, agora você pode se virar para o Claude e falar, olha, vai na pasta tal e pega todas as capturas de tela e bota numa pasta capturas de tela. Pega todas as planilhas e bota numa pasta de planilhas. Pega todos os PDFs e bota numa pasta de PDFs. Isso é o básico do que ele faz. Agora, ele faz coisas mais sofisticadas. Você pode, por exemplo, botar tudo quanto é recibinho de compra que você vai fazer ao longo do mês. Você vai tirando foto ali daqueles recibinhos. E bota todas essas fotos numa pasta. Ou, se você tem uma pequena empresa, todas as notas fiscais que você recebe de coisas que você precisou adquirir, bota numa determinada pasta. Aí você pode se virar para o Claude e falar, vai nessa pasta aqui, pega todos os recibos de todas as compras que eu fiz ao longo do mês, categoriza numa planilha. Que ótimo isso. E ele faz uma planilha Excel com todas as coisas, você só tirou foto de recibo. Ele faz uma planilha Excel que estão naquela pasta. Quaisquer informações que você pega, tipo, eu tenho uma pasta só de pesquisas de opinião, PDFs com pesquisas de opinião. Pega
todas e separem pastas por mês. Todas de setembro, todas de outubro, todas de novembro. Agora eu quero que você faça a média do candidato Lula em todas as pesquisas de opinião de setembro. Então, isso é ótimo. Ele começa a fazer coisas, percebe? Ele não é que nem o Molt que a gente viu na semana passada, que você pode automatizar e ele faz as coisas sem você pedir. Não. Você tem que dar uma ordem e ele faz uma vez. Mas ele começa a fazer coisas. Aí tem um bando de gente que está querendo, então eu vou querer... Calma, pessoal. Por enquanto, só funciona em Mac. E só funciona na versão paga. Não funciona em Windows, não funciona em Linux, só funciona em Mac e só funciona na versão mais cara, que é a assinatura Max da Anthropic. Isso faz sentido porque é a máquina mais usada. No Vale do Silício. Na área dele, né? É isso. E é uma plataforma mais simples também de você. O Mac é um Unix, né? É mais estável do que o Windows. Tem menos diferença de uma versão para outra, tudo mais, tal, quer dizer. Mas enfim, fato eles estão começando a testar isso. Quer dizer, a gente então está entrando, não digo que a gente está saindo, mas a gente está entrando na era da inteligência artificial que faz coisas. Até que a gente vinha na era da inteligência artificial que pensa, que escreve coisas ou desenha, mas não faz, que é uma coisa bem diferente, né? Agora, aí, por conta disso, eu assinei o Claude, vou assinar por um mês para testar e saber do que se trata e tal. Aí eu volto para a assinatura mais barata ou fico sem assinatura. Eu decidi que eu vou continuar com a assinatura mais barata, mas eu vou continuar. Eu não tenho tanta coisa assim para automatizar no meu computador que eu queira. As coisas que ele faz não me são tão úteis assim. Agora, principalmente agora que a gente tem a pesquisa de opinião do meio, eu preciso muito trabalhar com planilha. E eu preciso muito trabalhar com código. E eu preciso escrever código. Eu não sou um programador. Por que eu preciso escrever código? Porque eu preciso, por exemplo, pegar as respostas que 2.000 pessoas dão numa pesquisa de opinião para 18 perguntas, com 4 ou 5 respostas múltipla escolha cada uma, e fazer um determinado cálculo para distribuir como essas pessoas se organizam em torno das suas ideologias. Aí, a partir desses cálculos feitos, eu preciso começar a fazer cruzamentos. O pessoal lá no Instituto Ideia, eles trabalham com R, que é uma linguagem específica para estatística e tudo mais. E eles fazem todos esses cruzamentos. Mas eu não quero ficar enchendo o saco deles, porque para a maior parte dos cruzamentos que eu quero fazer, vem cá, como é que a ideologia tal se comporta geograficamente? Ou como é que é a divisão das pessoas que estão na tal ideologia em tal faixa de renda? E quais são isso? E aí eu quero pegar e misturar com uma outra pesquisa para ver... Eu quero ficar fazendo experiências para ver que tipo de informação eu descubro quando você sai cruzando dados. E eu não quero ficar enchendo o saco deles, perguntando para eles o tempo todo. E, por outra, é muito mais interessante para você, porque você vai descobrindo também caminhos que, se alguém fizer para você, você nunca vai descobrir. É isso. E é uma coisa que é aquela coisa... esse tal, e eu tenho em 2 minutos a resposta. Eu não preciso ir e receber 6 horas da tarde e tal. E para esse tipo de coisa, se você quer uma inteligência artificial que vai escrever um código para resolver um determinado problema, que vai te entregar uma planilha Excel pronta, o Claude é muito melhor do que ChatGPT e Gemini. Agora, isso aí é um uso muito nichado, digamos assim. Muito. Claude é bom de processamento de dado.
E do resto, do uso que uma pessoa, digamos, uma pessoa física comum pode querer? Usa o ChatGPT ou Gemini? Ah, Na verdade, vamos lá. Qual é a minha leitura do que essas 3 empresas estão fazendo? Porque eu tenho a impressão que elas estão fazendo coisas cada vez mais diferentes. Quando a gente ia, sei lá, dezembro de 2024, eu não sei se eu tinha clareza de qual é a grande diferença entre o ChatGPT, o Gemini e o Claude. Eles servem para a mesma coisa, eles servem para eu conversar e me dar umas respostas. E aí tinha uma turma que dizia que o Claude escrevia melhor. Eu nunca achei que eles escreviam tão bem assim. pois é, eu usei o Claude uma vez, nesse momento, nesse primeiro momento. E não me impressionou, quer dizer, eu achei que o ChatGPT era melhor. Agora, o que eu acho que essas empresas estão fazendo? Você vê, por exemplo, o ChatGPT, ele tem aquela memória, a gente já conversou sobre isso há algum tempo, que ele vai pegando as informações essenciais sobre você, ele vai armazenando. O ChatGPT, depois de um tempo, ele te conhece muito bem, isso. né? O Claude, essa memória, ele até tem, mas você tem que descobrir que ela existe e você tem que ir lá ligá-la. Por quê? Porque ele é feito para ser privado. Ele, quando você instala pela primeira vez o Claude, seja no celular, seja no computador, o Claude se vira para você e fala: nós não usamos nenhum dado que você traz para dentro de treinamento. Então, a primeira coisa que é diferente do Gemini e do ChatGPT é que o Claude está se virando para você e falando: isso aqui é feito para ser privado. Isso aqui é feito para não armazenar nenhuma informação sobre você. Isso aqui é feito para não armazenar nenhuma informação que você nos passa. Ah, entendi. Se você é uma empresa, esse é negócio. Sim. Esse negócio. Eu tenho dados que são... Eu não quero que minha concorrência saiba, não quero que você saiba. Ele tem um nível de segurança, digamos, maior que os outros. Ele tem um nível de privacidade ou de segurança de dados, sim, maior do que o dos outros. Agora, em compensação, isso quer dizer também que é uma ferramenta que, em comparação com o Gemini e com o ChatGPT, ela pode parecer muito seca, sabe? É muito... Não diz aquelas gracinhas, né? Ela não é uma ferramenta que você vai sentir em algum momento que ela é personalizada, que ela é sua, que ela sabe de você, Aliás, que é seu chapa. E eu acho que o Gemini está mais simpático que o ChatGPT. Porque o ChatGPT, a última... No 5.2? Foi 5.2, né? É atual. Quando ela foi lançada, ele estava muito puxa-saco. Tava. Cyclopetic. Uma coisa assim que todo mundo reclamou. Gente, menos. E eu acho que eles pesaram a mão no menos. Pode ser. De modo que o ChatGPT parece inglês hoje, sabe? Ele continua teu amigo, mas assim, com uma certa distância. O meu já é programado para... Olha, eu não quero intimidade. Não, o meu está programado para ser legal, simpático e usar emoji. O meu, a configuração que eu dou é... Eu não acho que você é meu amigo, você não precisa me tratar Ele era um como... italiano e ele virou um inglês, cara. Esse é o negócio com o ChatGPT. E no outro dia entrei no Gemini, nem sei porquê, e ali encontrei um italiano caloroso, sabe? Um brasileiro, cheio de elogios. Eu digo, gente, esse aqui agora tá como eu gosto. Cheio de firulas, sabe? O Gemini, na versão Pro que eu uso, que faz parte da nossa conta aqui do meio de Google Docs, ele dá respostas piores. Ele dá respostas piores que o ChatGPT. Ele erra mais.
Agora, eu usei ele, antes de começar a usar o Claude, eu usei ele muito com essa coisa dos dados para processar dados pesados. Ele faz isso muito melhor que o ChatGPT. Ele não faz tão bem quanto o Claude, mas ele faz muito melhor do que o ChatGPT. E, Cora, tem uma coisa que é impressionante. Como o ChatGPT é lento, como o ChatGPT é lento. É? Como o Gemini é rápido, como o Claude é rápido. Ah, eu vou. O Claude não me interessa muito, não, mas o Gemini eu gostei dessa coisa. Mas o problema é que tem isso, da né? personalidade, digamos. Ele é muito mais rápido quando você dá muito material para ele, ele é muito mais rápido que o ChatGPT. Ele erra mais também, tá? Ah, Ele tem esse defeito. Agora, tem uma coisa que o Gemini está fazendo cada vez melhor, que é integração com as coisas do Google. Com Calendar, com Gmail, com Google Docs, com Google Sheets. É a grande força dele, né? Então, a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço é a seguinte. A turma da Anthropic está fazendo uma ferramenta que é uma ferramenta para pequena e média empresa que precisa entender informação, processar informação, entender para onde estão indo os clientes, esse tipo de coisa. Enquanto que o pessoal do Google quer concorrer com a Microsoft. Quer fazer a suíte de Office mais inteligente que tem, mais automatizada, que você pode conversar com ela. Pega esses dados, tira desse documento, joga naquela planilha, aí faz isso, dá uma olhada no meu e-mail, cruza com a agenda. Eu acho que eles vão fazer um troço, e incluindo a busca na web, né? Eu acho que eles vão fazer um troço fora de série. Aí você vai se virar para mim e perguntar para que serve o GPT. O GPT é imbatível para te ajudar a pensar. Se você quer ter uma conversa de brainstorming, você traz uns arquivos, uns artigos. Aí você traz os insights que você tem. É para isso que eu uso, basicamente. E começa a conversar com o ChatGPT. Não tem Claude, não tem Gemini. A ferramenta é a melhor ferramenta que tem. E nesse sentido, para mim, o ChatGPT segue insubstituível. É só que você vai percebendo que, putz, os outros têm suas qualidades, os outros têm suas serventias, que são diferentes e que talvez não sejam utilidades que todo mundo tem. Quer dizer, amplia o teu universo. Amplia o seu universo. Eu vou testar o Gemini um pouco mais. Mas é isso, o problema é que quando você começa a usar você meio que está fadado a ficar naquele. Porque você já investiu um tal capital de tempo claro. E de troca e de informação que não faz sentido você mudar para outro. Quer dizer, ele já sabe muita coisa e ele sabe como você trabalha. Aquele negócio que eu te falei, a forma como eu uso habitualmente, é pegar a minha coluna e dar para ele ler, depois que eu acabo, para ele dizer o que eu posso mexer, mudar, etc. No começo era um desastre. Ele mudava tudo. Ele agora já sabe o que é a idiosincrasia minha. Ele já não sugere fazer frases mais regulares, ele já sabe no que ele deve mexer e no que ele não deve. E acho isso muito confortável, porque antes era muito trabalho também. Quando você dá um texto teu para ele, para dizer, olha, isso aqui vê o que isso pode melhorar, você tem que analisar aquela mexida toda que ele fez, o que pode ser melhor, pior. Quando ele já sabe como é que a tua cabeça funciona e ele muda só uma coisa ou outra, você só tem que se preocupar com essa uma coisa ou outra que ele mudou. Mas olha, para esse tipo de uso, eu não faço isso não. Ainda não uso editor de inteligência artificial, não, de editor dos meus textos. Mas para esse tipo de uso, o ChatGPT é melhor. Pois é, eu não confio 100% nele, porque é claro que no fim eu revejo tudo e discordo de algumas coisas que ele sugere.
Mas é muito bom para gente que escreve, porque a questão de você trabalhar sozinha é que você não tem com quem discutir aquilo. Falta a pessoa com quem você ia tomar café. Claro. Na redação. Eu entendo perfeitamente. E é para isso que eu uso o ChatGPT. E nisso ele funciona muito, muito bem. Temos livro? Oh, yes! Olha aqui. Que belezinha. Não é? Você disse a palavra certa. É O Toldo Vermelho de Bolonha, do John Berger, Mas da editora 34. Que edição elegante. Você, apenas vendo a capa, você entendeu tudo sobre esse livro. É uma das edições mais caprichadas que eu já vi. Olha para isso. É praticamente um parágrafo por página. Tem exatamente 2 ilustrações, acho que 2 ou 3. Aqui tem as arcadas de Bolonha. No fim tem uma pequena ilustração que resume uma parte do texto. Olha, que é um corte de tecido com uma tesoura. É uma das coisas mais delicadas e bonitas que eu já vi. O texto é uma perfeição. É uma tradução do Samuel Titan. As ilustrações são do Fidel Sclavo. É engraçado que a gente diz as ilustrações e a gente sempre acha que vai ter 500. Não, tem essas 2 lindas, perfeitas ilustraçõezinhas a bico de pena e pronto. E esse livro, eu vou ler a primeira página para você entender do que se trata. Devo começar por dizer como o amava, de que modo, a que ponto, com que ordem de incompreensão. Isso é um menino falando do tio dele, que era o adulto com quem ele melhor se identificava. E esse tio vai mostrando as coisas para ele. Esse tio não é uma pessoa financeiramente bem-sucedida, em termos do mundo dos adultos. O tio é até uma pessoa que não deu muito certo na vida, mas o tio é um observador, o tio entende a vida, o tio sabe o que tem que ser visto e o tio ensina para ele a prestar atenção, a ver como o mundo é bonito, a guardar aqueles momentos. E o livro é isso, é sobre o tio, é sobre prestar atenção, é sobre os pequenos detalhes, é também quase um diário de viagem a Bolonha, fala sobre a cidade de Bolonha, sobre as arcadas. Todo mundo que teve em Bolonha viu essas arcadas. Essa é a característica da cidade, é que você pode fazer uma quantidade de coisas em Bolonha sem sair ao ar livre, porque todas as casas têm aquelas arcadas em frente, você vai percorrendo aquelas arcadas. E ele resolve comprar um pedaço daquele tecido que as pessoas usam como toldo nas arcadas, que é um tecido vermelho para todo canto. Mas é um vermelho em cores diferentes, porque tem um que está mais velho, o outro mais novo. Então estão desbotados, os toldos ali nas arcadas todos estão desbotados em diferentes épocas. Mas ele resolve comprar um pedaço desse pano vermelho para levar com ele. Vai na loja de pano, compra o pano, é o toldo vermelho de Bolonha. Cara, é uma delicadeza de um livro. É uma história de... Como é que se fala coming of age? Não é. Existe uma tradução para coming of age? É romance de formação. Romance de formação, é isso. Em tese, romance de formação. Mas, não é não. Isso aqui... Cara, eu não sei como descrever, porque isso tem essas lembranças do tio, isso tem essa viagem por Bolonha, isso tem consideração. Tem até receita aqui. Até uma receita culinária entra nesse livro. É muito bonito. É muito bonito, é sobre os vínculos. É um conto. Não é um conto, não estou te dizendo. Não sei classificar. E essa aula
de edição que a editora 34 nos deu aqui. Porque esse texto, se fosse posto corrido, ele seria isso aqui. E outra, você não leria com o mesmo encanto, eu acho. Porque quando você destaca tanto cada parágrafo e cada frase, você dá um peso ao parágrafo e à frase que te faz pensar mais naquilo. E quando você está lendo um texto tão bonito como esse, é jogo pensar em cada palavra lida, em cada parágrafo. Porque você vê uma página inteira e você tem um parágrafozinho, ou você tem uma frase, olha, deitado no degrau, mantém os olhos fechados. Essa frase não quer dizer nada, deitado no degrau, mantém os olhos fechados. Dentro de um texto corrido, você pula por cima, tá ok. Você está sabendo como é que ele está. Ela desapareceria quando está solitária numa página. Aqui ela ganha um ritmo. E você para pensar. Você diz, deitado no degrau. Você pensa, você respira entre um parágrafo e outro. Você respira entre uma frase e outra. Olha, não é só um livro, é uma experiência de leitura. As pessoas gostam tanto de falar em experiência, né? Uhum. Hoje em dia, eu achei esse livrinho uma experiência extraordinária. Achei uma delicadeza comovente. Lindo, lindo. Nota 1000 para o livrinho de ponta a ponta. E essa edição com essas orelhas maravilhosas, olha, essa cor bonita. O pessoal que fez isso gosta de livro e sabe fazer livro. Pronto. Que definição bonita. O pessoal que fez isso gosta de livro e sabe fazer livro. É isso. A gente se vê na quinta-feira? A gente se vê na quinta. Então, até quinta-feira agora. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.